Oi, pessoal! Sejam bem-vindos para mais uma aula virtual de Física. Meu nome é Sandro e eu serei o seu professor aqui e agora. Galerinha, o assunto de hoje é sobre força centrípeta, o penúltimo assunto para a gente encerrar as aplicações da lei de Newton. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos para o que interessa. Força centrípeta. Vamos ver do que se trata. Quando vamos a um parque de diversão, sabemos que grandes emoções estão associadas aos brinquedos que giram. Seja nos que se movem com baixa velocidade, como o carrossel, seja nos brinquedos ditos mais radicais. A sensação de perigo pode ser associada ao fato de que executam um movimento circular. Por que isso acontece? Sabemos que a tendência natural dos corpos em movimento é permanecer na velocidade em que se encontra e em movimento retilíneo. Isso é a primeira lei de Newton. Ao realizar um movimento circular, força-se o corpo a executar um círculo, quando naturalmente ele tende, por inércia, a permanecer na sua trajetória em linha reta. Carros conseguem executar curvas, brinquedos giram nos parques, uma pedra presa a um barbante gira. Nestes exemplos, é indispensável que a direção do vetor velocidade varie. Gente, isso aqui é muito importante, tá, pessoal? O vetor velocidade é o ponto mais importante quando a gente vai estudar as forças centrípetas, tá? Por quê? O fato da velocidade ser uma grandeza vetorial, ela é definida por uma direção, um sentido e um módulo, né? Um valor. Esse valor pode até se manter constante, mas se existe uma mudança na direção e no sentido dessa velocidade, dessa grandeza vetorial, está acontecendo a ação de uma força. Porque pela lei da inércia, todo corpo que se movimenta com velocidade constante ou que esteja parado com velocidade zero, tende a permanecer nesses dois estados de movimento, a não ser que exista a aplicação de uma força nesse corpo. Aí ele pode mudar essa velocidade, certo? Esse estado de movimento. E quando a gente fala de velocidade, o caráter vetorial é importante. Ele pode até manter o módulo da sua velocidade constante, mas se ele está mudando de direção e de sentido, tem uma força aplicando nele aí. E essa força é o que nós vamos estudar aqui agora, tá? Que é a força centrípeta. Continuando, para que a direção do vetor velocidade varie, é necessário que atue uma força resultante sobre o móvel na direção diferente daquela do movimento. Essa força é denominada de força centrípeta, que eu vou representar por Fc. Tem direção radial, tá? Ou seja, ela aponta para o centro da curva. Olha esse exemplozinho aqui, ó. Essa bolinha girando em torno de um centro. Ela está girando porque esse barbante aqui, ó, tem uma tensão nela que impede, né, do corpo se movimentar em linha reta. Essa tensão aqui na corda, ela vai ser, no caso, a força centrípeta. Aliás, a força centrípeta, ela pode assumir qualquer tipo de força. Ela pode ser a força de tração na corda, ela pode ser uma força de atrito, ela pode ser uma força normal, ela pode ser vários tipos de força, que ao decorrer, né, dos exemplos, a gente vai tendo opções aqui e vai poder estudar ela e aplicar as fórmulas que a gente estudou até agora. Beleza? Vamos para o próximo. Pela segunda lei de Newton, a força resultante provoca no corpo em que está sendo aplicada uma força, aceleração. No caso, movimento circular, isso também ocorre. A diferença é que se trata de uma aceleração centrípeta. Então, sabemos que a força resultante é igual a massa vezes aceleração, a segunda lei de Newton. Tá? Contudo, a força centrípeta que vai atuar no corpo vai ser a massa vezes a aceleração centrípeta. Então, a fórmula da força ela sempre vai tomar essa forma, tá? Em que a força é a massa vezes a aceleração. Na força centrípeta não vai ser diferente. Só que a aceleração que vai estar atuando no corpo vai ser sempre a aceleração centrípeta. Tá? Onde a força centrípeta é representada por Fcp, m é a massa do corpo e a aceleração centrípeta vai ser representada por ACP. A aceleração centrípeta, responsável pela variação na direção do vetor velocidade em movimento circular, é expressa pela formulinha dada por essa aqui, ó.
tá? Onde a velocidade é o v, tá? E o raio do movimento circular é representado por r, sem problema nenhum. Aqui eu tenho uma figura que vai mostrar expressamente isso. Mesmo que as velocidades tenham o mesmo valor, ela está mudando de direção e de sentido. Isso acontece porque tem uma força que aponta radialmente, tá? Para o centro da curva. Por isso que nós chamamos de força centrípeta. Vamos lá. Ao substituir a expressão de aceleração centrípeta na equação, tá, da força centrípeta, nós temos que a força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por r. Então, a fórmula da força centrípeta, vamos pegar diretamente isso daqui. Vamos para alguns exemplos. Um carro de corrida percorre uma pista circular com velocidade constante de 50 metros por segundo. Gente, isso é uma velocidade muito alta, tá? E uma aceleração centrípeta de 25 metros por segundo ao quadrado. Com base nessas informações, podemos afirmar que o raio dessa pista é igual a quanto? Então, vamos lá. Vamos pegar a formulinha da aceleração centrípeta direto, tá? Onde o enunciado disse para a gente que a aceleração centrípeta vale 25 e a velocidade vale 50. Então, com isso, a gente consegue calcular o raio dessa curva. Substituindo os valores, eu tenho isso aqui. Gente, 50 quadrado vai dar 2.500. Eu vou pegar esse raio, passar para cá, multiplicando, e vou pegar esse 25 e passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar raio é igual a 2.500 dividido por 25. Isso daqui vai ser igual a 100 metros. O raio da circunferência que esse carro está executando como curva. Tranquilo? Vamos para o próximo. Um carro de Fórmula 1 com massa de 800 kg entra numa curva de raio 50 metros, com velocidade constante de 144 km por hora. Supondo não haver escorregamento lateral do carro e desprezando o atrito, calcule a força centrípeta. Então, vamos lá, a gente vai usar essa formulinha para calcular a força centrípeta. Porém, eu tenho um problema, tá? O enunciado deu a unidade de medida do raio em metros e a velocidade está em quilômetros por hora. A gente tem um probleminha aí, tá? Então, para a gente não ter problema, vamos transformar esses quilômetros por hora em metros por segundo. Para fazer isso, eu divido o 144 por 3,6. Vai dar 40 metros por segundo. Beleza, a gente já sabe quanto vale 144 km por hora em metros por segundo. Agora vamos substituir esses valores na fórmula. Vai ficar 800 vezes 40 ao quadrado dividido por 50. Gente, 40 ao quadrado vai dar 1.600. Fazendo essa multiplicação e depois dividir por 50, vai dar 25.600 newtons. É o valor da força centrípeta que está atuando no carro de Fórmula 1. Tranquilo? Vamos para o outro exemplo. Gente, esse exemplo aqui é um exemplo em que eu não vou trabalhar com números. O exercício aqui ele vai ser só em cima das letras, das grandezas físicas dadas no problema. Uma moeda é colocada sobre um prato de toca-discos, conforme essa figurinha aqui, tá? Que começa a girar cada vez mais rápido. Sendo que o μ é o coeficiente de atrito estático entre a moeda e o prato, G é a gravidade local e R é a distância da moeda até o eixo de rotação, que é essa distânciazinha aqui. Tá? Conclui-se que a moeda escapa do prato quando a velocidade supera o valor de quanto? Então, vamos calcular, vamos encontrar uma fórmula para determinar o valor dessa velocidade. Eu sei que a força centrípeta é dada por essa fórmula e eu tenho que lembrar que a força de atrito, no caso, a força de atrito estático máximo, tá, gente? É dada pelo coeficiente de atrito estático multiplicado pela força normal. Eu sei que a moedinha lá, ela vai escorregar no máximo, quando ela ultrapassar isso daqui, tá? A força centrípeta sendo igual à força de atrito estático máximo, tá? Quando ela ultrapassar esse valor, tá? A moeda começa a escorregar. Então, sabendo que a força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio e que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a força normal, eu posso escrever isso aqui. Lembrando que a força normal eu já coloquei aqui, ó, como sendo a massa vezes a gravidade.
Tudo bem? Bem, a massa eu posso simplificar aqui, ó. Eu posso cortar de um lado do outro, vai ficar a velocidade ao quadrado dividido por R é igual ao coeficiente de atrito multiplicado pela gravidade. Eu vou pegar esse R e vou passar aqui, ó, para o outro lado multiplicando, vai ficar assim. Agora, extraindo a raiz quadrada do V ao quadrado aqui, vai ficar sendo a velocidade igual a raiz quadrada de μ vezes g vezes o raio. Usando essa expressãozinha aqui, eu consigo calcular qual é a velocidade máxima que a moeda vai ter para poder escorregar. Tranquilo? A aulinha de hoje foi bem rapidinho, esse assunto é bem tranquilo, foi bem rápido. Eu espero que tenha dado tudo certo, que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, volte aí, tá? No vídeo e pegue o que vocês não conseguiram entender. Reassistam. Tranquilo? Grande abraço para vocês, fiquem em paz e estudem bastante. Lista de exercícios daqui a pouco. Grande abraço.